Bom, pessoal, então agora eu queria apresentar para vocês algumas informações sobre usuário e permissões de pastas e de arquivos. Bom, quando você fez a instalação do seu sistema operacional, você provavelmente deve ter criado um usuário, ok? Você criou o usuário com seu nome, provavelmente, então todos os arquivos que você criar quando você está usando seu usuário, eles vão pertencer a seu usuário. Então, se tiver várias pessoas acessando o mesmo computador, provavelmente elas terão o próprio usuário e os arquivos que elas criarem serão de posse do usuário delas. E aí, por uma questão de segurança, em alguns momentos, certos arquivos ou pastas podem ser bloqueados e não podem ser acessados por outros usuários. Então, o Linux ele permite, tanto o Linux quanto outros sistemas operacionais, permite que você configure e passe informações para seus arquivos de permissão, ok? Então, vamos aprender alguns comandos para gerenciar a permissão de pastas. Eu vou criar alguns arquivos aqui, vou criar um echo olá, vou enviar para arquivo 1.txt, vou criar um olá 2 aqui. Uma coisa interessante, se você apertar a setinha para cima, ele pega os últimos comandos apresentados, ok? Então isso já é um atalho bem legal. Vou criar o arquivo 2, vou criar uma pasta também, mkdir, uma pasta, ok? Criei uma pasta. Perdão, digitei errado. Tomem cuidado, quando vocês digitarem um comando que não existe, igual eu digitei aqui, ó, mdkir. Esse comando não existe, ele vai te dar um aviso avisando que o comando não existe, você provavelmente digitou errado. Ou você pode fazer a instalação, a gente vai ver a instalação nas próximas aulas, ok? Mas isso não existe, não vai ter arquivo de instalação, eu vou simplesmente corrigir o comando digitado errado. mkdir, ok? Então vou dar um clear aqui para limpar tudo. E vou listar todo mundo que está aqui dentro, ok? Então eu tenho um arquivo 1, arquivo 2 e uma pasta. Então eu vou mostrar para vocês algumas informações bastante interessantes. Para isso eu vou utilizar um atributo do comando listar, que é o atributo ls-l. O que o "-l" vai fazer? Ele vai me listar alguns detalhes do meu arquivo, ok? Então, olha só que interessante. Nós temos aqui algumas informações. Meus 3 arquivos, agora cada um foi exibido. Meus 2 arquivos em minha pasta, cada um foi exibido numa linha, e eu tenho algumas informações. Vamos começar de trás para frente. No último elemento aqui dessa linha, nós temos o nome do arquivo, que é o mais importante. Nós temos aqui o horário que ela foi criada, a data, ok? 9 de dezembro, e aqui o tamanho do arquivo. Eu posso usar um outro atributo para melhorar essa exibição do tamanho, que é o h. Então seria ls-lh, e ele vai me dar a unidade de medida. Então, por exemplo, nós temos aqui, provavelmente são 5 bytes, isso aqui são 4 kb, ok? Então, usando o H eu posso agrupar melhor os resultados. E aí eu vou ter meu nome aqui 2 vezes aqui do lado. O que isso quer dizer? Quer dizer, o primeiro Diego aqui, ó, ele indica o usuário que é dono do arquivo, ok? Então, o usuário que eu criei chama Diego. E o segundo valor aqui indica o grupo do usuário. Quando você cria um usuário, você pode pode colocar ele num grupo de trabalho, que vai definir as permissões desse grupo. Então, por exemplo, você tem um computador que é acessado por várias pessoas. Então, você vai ter arquivos que podem ser acessados por algumas dessas pessoas. Aí você cria um grupo lá para essas pessoas, por exemplo, uma empresa que tem administradores e tem usuários. Então, os administradores vão ter acesso a algumas pastas, então eu posso criar o grupo administradores e posso criar o grupo usuários, onde eu vou colocar alguns usuários, e nos administradores eu coloco os administradores. Quando você cria um usuário, ele por padrão já cria um grupo com o nome desse usuário. Então, a gente não, quando é o computador local da própria pessoa, a gente não costuma alterar esses valores aqui não, ok? E eu queria apresentar para vocês, por último, essa parte aqui, ó, que é a parte mais interessante para a gente entender. Então, percebam aqui que eu tenho vários caracteres. Vamos olhar primeiro o primeiro caractere. Nós temos aqui um D e aqui em cima nós temos um traço. O que esse D indica? Indica que é um diretório, ok? Então ele já está representado aqui numa cor diferente, mas esse D indica que é um diretório, ok? Quando não tem nada, tem um traço, indica que é um arquivo. Então, ou é arquivo ou não é arquivo, ou é diretório. Vamos lá. Vamos para os próximos 3 caracteres. Eu tenho um R, W e um X. O que isso quer dizer? Esses 3 primeiros caracteres indicam as permissões para o arquivo do dono. O dono é a pessoa lá que é dona do arquivo, ok? Então,
Eu posso alterar o dono também. A gente vê o dono aqui, ó. Eu sou o dono do arquivo, mas eu posso passar esse arquivo para outra pessoa, ok? Eu posso alterar o dono. A gente vai aprender o comando de alterar o dono em breve. O que essas três letras quer dizer? Primeiro, R indica read, que indica leitura, ok? Então, o R indica leitura. Quer dizer que esse arquivo ou essa pasta podem ser lidos, ok? Por padrão, todos os arquivos provavelmente devem ter essa permissão. O padrão W indica escrita, quer dizer que eu posso escrever no arquivo. Então, tá vendo esse arquivo 1 aqui? Eu posso alterar ele, eu posso editar ele, ok? Se eu não tivesse essa permissão de escrita, eu não poderia editar esse arquivo, ok? Ou então na pasta eu não poderia gravar nada na pasta. O último valor, o último caractere, esse X aqui, ele é o caractere de execução. Por exemplo, eu tenho algum script, alguma coisa assim, algum programa, e eu quero executar esse programa pelo terminal, ele tem que ter essa permissão X, que é a permissão de execução. Ok? Bom, então a gente aprendeu aqui os três primeiros caracteres pertencem ao dono do arquivo. Os três seguintes pertencem ao grupo do dono, ok? Então, se eu quero permitir, por exemplo, se eu criar o grupo de administradores, eu quero que o grupo de administradores tenha a mesma permissão que o dono. Então, eu posso aplicar essas permissões. Então, por padrão aqui, ele está para a pasta, ele está dando permissão de execução e de leitura, ou seja, pessoas do grupo, por exemplo, tem outras pessoas que não sou eu, que está no grupo Diego, elas não poderiam gravar arquivos nessa pasta, ok? Da mesma forma que outras pessoas do meu grupo, se eles existissem, eles poderiam ler esses arquivos aqui, mas eles não poderiam, por exemplo, gravar, alterar esse arquivo, ok? Ou se fosse um script, executar esse arquivo. Bom, por fim, vamos falar dos três últimos caracteres. Os três últimos caracteres indicam a permissão para todo mundo. Então, qual que é a permissão que todo mundo tem? A permissão para todo mundo é somente leitura. Então esse arquivo aqui ele pode ser lido, porque ele tem a permissão de leitura, por qualquer pessoa, mas ele não pode ser editado por qualquer pessoa. Pode ser só apenas lido, ok? A mesma coisa, essa pasta também, ela pode ser lida, mas não pode ser editada por qualquer pessoa. Bom, então, isso é o conceito básico das permissões. Agora eu vou mostrar para vocês como alterar esses valores aqui, ó. E a gente vai aprender uma configuração numérica. Então, qual que é essa configuração numérica? Primeiramente, a permissão de leitura, ela vai valer 4, ok? Então, decorem isso, a permissão de leitura vale 4. Permissão de escrita vale 2, ok? Permissão de escrita vale 2. E a permissão de execução vale 1. Ok? Então, vamos aprender então a configurar, alterar as permissões de um arquivo. Qual permissão que eu vou alterar? Vou alterar do arquivo 1, eu vou dar permissão total para ele, para todos os valores. Qualquer pessoa pode acessar, qualquer pessoa no grupo pode ler, executar ou escrever no arquivo. Então, como é que eu faço isso? Eu vou usar o comando chmod. Vou modificar as permissões do meu arquivo com esse comando. E aí, por que a gente aprendeu os valores lá? Se leitura vale 4, escrita vale 2 e execução vale 1, para eu permitir leitura, escrita e execução para o dono, eu colocaria 7, que é a soma de 4 mais 2 mais 1, ok? Se eu quiser permitir também para o grupo, eu coloco o outro 7. 4 mais 2 mais 1. E se eu colocar permissão para todo mundo também, 7. Então vocês vão ver, esse comando é bastante famoso, chmod 777, ele dá permissão total no arquivo. Então eu vou colocar aqui o arquivo 1.txt, executei. E agora, o que eu vou fazer? Ó, vou dar um ls-lh de novo. O que ele fez? Olha só, ele até mudou a cor do arquivo. Quando ele muda para essa cor verde, quer dizer que ele está com permissão de execução. Então percebam agora que ele está com todas as permissões. Então, com base nisso, eu posso alterar livremente as permissões do meu arquivo. Por exemplo, vou dar um chmod 744 para o meu arquivo 1. Vou rodar de novo o comando. Olha lá. Ele tem a permissão de execução para mim, mas ele perdeu as outras permissões para todo mundo. Ah, vou dar uma permissão chmod 700. Olha o que acontece. Só eu tenho permissão de ver esse arquivo. Então, se outra pessoa tentar visualizar esse arquivo,
ela não vai conseguir, ok? Então uma coisa interessante, ó, vou fazer uma coisa legal, vou tirar a permissão de escrita do meu arquivo. Vou colocar um chmod, vou dar permissão só de leitura, 400 para o arquivo 1. Ok? Então, agora eu só tenho a permissão de ler ele, ok? Então você dá um more arquivo 1, ó, consigo ler ele. Vou tentar editar ele usando o gedit. Gedit, arquivo 1.txt. Ok, ó, abri ele. Agora eu vou tentar salvar esse arquivo. Salvar no gedit Ctrl S. Perdão. Ele não está me deixando salvar. Por que ele não está me deixando lá salvar? Olha aqui, ó, somente leitura. Ou seja, eu não tenho mais a permissão de escrita. Então eu não posso salvar. Eu posso salvar como? Como eu posso ler, eu posso salvar ele em outro arquivo, mas eu não posso alterar esse arquivo padrão. Ok? Então, deixar sem salvar. Posso retirar essa permissão total? 000 arquivo 1.txt. Vamos ver? Não tem permissão nenhuma. Vou tentar ler o arquivo com o comando more. Não foi possível abrir o arquivo. A gente usou o arquivo cat, mas a gente também pode utilizar o arquivo more também, o comando more. O comando more ou o comando cat permitem a leitura de arquivos, ok? Então, mas eu não pude ler esse arquivo porque eu não tenho permissão nenhuma, ninguém tem permissão para ele, ok? Agora eu vou fazer uma coisa muito interessante, olha só. Eu posso alterar o dono de um arquivo. E para isso eu vou apresentar para vocês o usuário padrão Linux, o usuário administrador geral, que é chamado de usuário root. O que o usuário root faz? O usuário root é o usuário que é dono de tudo, tem acesso a tudo, é o administrador padrão do sistema. Então eu vou mudar esse arquivo para o usuário root, então vou alterar a posse dele. Então vou só mostrar para vocês, ls-l, está pertencente a mim, eu vou alterar usando o comando chaum. Chaum, arquivo, chaum. Aí eu vou colocar o usuário, que eu quero colocar root, dois pontos, o grupo dele, root, e aí eu coloco o arquivo que eu quero alterar. Arquivo 1.txt. Então eu estou mudando o usuário para o root e mudando o grupo para o root do arquivo. O que aconteceu? Eu não posso alterar o dono desse arquivo porque eu não tenho a permissão de root, ok? Então eu vou mostrar para vocês como que eu consigo a permissão de root. Se seu usuário tiver a posição de administrador, ele pode fazer alterações usando o comando sudo. Sudo, ele força o sistema a entender o seu comando como um comando de administrador. Então a gente vai precisar dele em várias vezes para executar comandos, ok? Então vou dar um chaum root, dois pontos root, arquivo 1.txt. Aí eu vou digitar a senha do meu usuário. Prontinho, o comando foi executado, vou dar um ls-lh. Esse arquivo eu não posso nem ler, nem apagá-lo. Vou tentar apagar para vocês verem o que acontece. Ó. rm arquivo 1.txt. Protegido contra escrita, não posso apagar. Opa, mas a tela travou aqui, ó. Já voltou. Eu queria falar para vocês que quando a tela travar, você pode usar o comando o atalho Ctrl C que ele destrava a tela, ok? Então, só falando que eu não tenho mais permissão nenhuma, não posso abrir, não posso ler o arquivo .txt, não posso apagar, não posso fazer nada com ele. Por quê? Porque eu não sou o dono e eu nem sou o usuário. Posso mudar o arquivo para mim? Então chaum Diego, dois pontos Diego, arquivo 1.txt, mas ele vai falar que eu não tenho essa permissão, a não ser que eu use o comando root. O comando sudo, perdão, vai me dar permissão para alterar para qualquer coisa. Percebam que ele não pediu a senha, porque uma vez que você abriu uma sessão, você iniciou uma sessão no terminal, você não precisa digitar a senha várias vezes. ls-lh. Agora eu posso me dar a permissão de novo, chmod 7. Geralmente a gente coloca 744
arquivo 1. Ok? Então vou dar um... Na verdade é 644, né? Porque a gente não precisa de permissão de execução para arquivos de texto. Então, ls-lh, ok? Meu arquivo está aqui, eu já posso ler ele de novo, ó, more arquivo 1. Já posso lê-lo novamente. Agora eu quero fazer uma coisa bem interessante. Eu quero apagar todo mundo que está dentro dessa pasta. Como é que eu faço? Eu não preciso apagar arquivo por arquivo. Eu dou um rm asterisco. Ok? Ele vai dar um pequeno erro. Não pode apagar diretório, mas a gente já aprendeu como que apaga diretório. rm-rf, recursivo e forçar a execução, caso tenha um arquivo que eu não tenha permissão para acessar ele. O rm-rf, asterisco, vai apagar todo mundo. Ok? Então, no caso, dependendo do tipo de arquivo, você sabe que você vai precisar da permissão de root, mas nesse caso, isso apaga todo mundo. Então vou dar um ls aqui, não tem mais nada na pasta, a pasta está vazia. Ok? Então é assim que a gente trabalha com permissões de arquivos.